Ronaldo Caiado se mostrou mais um deslumbrado com nada e tomou a invertida de Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 1º de novembro, são agora 7h30 da manhã e na véspera, 31 de outubro, na tarde de quinta-feira, 31 de outubro, véspera de eu gravar esse vídeo, o presidente Lula promoveu reunião com governadores do país para apresentar a proposta de PEC, um texto para se tornar uma proposta de emenda constitucional para a área da segurança pública, que, entre outras questões, não é tão amplo assim, mas cria o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta de PEC e a reunião mostraram, essencialmente, duas coisas. Primeiro, que a direita tem medo de perder exclusividade de debate sobre a segurança pública. Segundo, e o mote para chamar esse vídeo, Ronaldo Caiado não passa de uma criança deslumbrada. A direita sempre usou o tema da segurança pública como seu carro-chefe no debate político. E sempre com tom punitivista, de que bandido bom é bandido morto, que policial pode fazer o que quiser para combater o crime, evidentemente que desde que seja somente contra os mais pobres e blá blá blá, esse blá 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 todo que a gente conhece. Aí vem o governo Lula 3 e começa a formular e atuar nessa área. Quando Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, ele articulou o sistema de inteligência do país para atuar diretamente no bolso das facções criminosas, lhes retirando 7 bilhões de reais. Ricardo Lewandowski, que assumiu após Flávio Dino ir para o Supremo Tribunal Federal, no lugar do próprio Ricardo Lewandowski, seguiu a mesma linha. Mas, do ponto de vista pessoal, o Lewandowski ele tem uma atuação mais discreta, até por estar saindo do Supremo Tribunal Federal, não tem esse cacueta política, etc. Enfim. Mas o Lewandowski mostrou que segue a mesma linha na captura dos fugitivos lá da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi só deixar de lado os métodos de busca convencionais, de xerife, de Hollywood, e passando a atuar como inteligência, conseguiu capturar aqueles foragidos. Lembrando que os foragidos têm ligações com facções criminosas. Estas que perderam 7 bilhões de reais pela mão do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Pois bem, a PEC da Segurança Pública ela tem 3 eixos, 3 pilares básicos. Primeiro, o aumento das atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A inserção na Constituição Federal do Sistema Único de Segurança Pública. E tem essa discussão desde a promulgação da Constituição, mas isso nunca foi para frente de fato, E inclui na Constituição normas do Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária, que seria aprovada a PEC, a unificação dos Fundos Nacional de Segurança Pública e Fundo Penitenciário. No caso da Polícia Rodoviária Federal, a polícia mudaria de nome para Polícia Ostensiva Federal e sua atuação será no patrulhamento de rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Mas a nova PRF, a POF, a Polícia Ostensiva Federal, também poderá atuar para proteger bens, serviços e instalações federais e prestar auxílio às forças de segurança pública dos estados,
sempre que requisitado pelos governadores de estado. Já a Polícia Federal, segundo a proposta de PEC, passará a ser destinada a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, inclusive em matas, florestas, áreas de preservação ou unidades de conservação, ou ainda de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, como as cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Na prática, muito disso já ocorre, já acontece na prática. Inclusive, isso foi ressaltado pelo ministro Lewandowski na reunião. A gente já vê isso, né? Quando fugitivos saem de um estado para o outro, aí a Polícia Federal entra no circuito, etc., em auxílio com os estados. Não tem essa de não passar por cima. Salvo crimes federais, aí são atribuições da Polícia Federal, que pode requisitar auxílio da Polícia Civil, por exemplo, né? das seguranças estaduais, enfim. Para essa reunião aí, 3 governadores da extrema-direita decidiram não ir. O Zema, de Minas Gerais, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Ratinho Júnior, lá do Paraná. Todos fazendo política para a horda bolsonarista, né? A base ali eleitoral, os raivosos da internet, essa coisa toda. Uma vez que estes desejam estar na vitrine das eleições em 2026 de alguma forma. Mas Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também ligados a esse campo político, foram à reunião. E é aí que nós vemos a diferença quando alguém é inteligente, frio, que não atua pelo fígado, de alguém que está deslumbrado pela cobertura espalhafatosa da mídia acerca das eleições municipais. Enquanto Tarcísio foi protocolar, fez apontamentos sobre o tema e tal, ali questionou, pontuou, etc., mas de forma cordata e protocolar, Caiado, apesar dos cabelos brancos, agiu como um menino de 10 anos, ao ver um brinquedo numa vitrine, numa loja qualquer, e achar que vai ganhar aquele brinquedo porque o pai deixou ele ali olhando a vitrine. O candidato apoiado por Ronaldo Caiado venceu a eleição para a Prefeitura de Goiânia contra um nome apoiado por Jair Bolsonaro. Caiado e Bolsonaro andam trocando farpas e agressões por aí já tem algum tempo, né? Alguns meses pelo menos aí. Além disso, já fazia muito tempo que candidatos apoiados pelo governo do estado de Goiás não venciam eleições na capital Goiânia. Por causa disso, que não é nada na política nacional, não é nenhum grande fato relevante na política nacional, Caiado achou por bem cantar de galo para cima de Lula durante a reunião. O molecote de cabeça branca misturou alhos com bugalhos primeiro ao falar sobre as câmaras e uniformes policiais, porque essa questão não está na PEC da segurança pública. As câmaras policiais protegem, na verdade, os bons policiais, aqueles que não cometem excessos ou crimes e atuam sempre dentro da lei no exercício da sua árdua, difícil e verdadeiramente mal aparelhada, remunerada profissão. Essas câmeras também protegem as pessoas, a população, dos maus policiais, que muitas das vezes são mais bandidos que os bandidos que dizem perseguir. Muitas das vezes. As câmeras, inclusive, elas são usadas lá nos Estados Unidos, o paraíso da direita abestalhada. Tudo que é usado como símbolo, discurso, argumento, como exemplo de medidas a serem adotadas no Brasil, a direita brasileira, historicamente, sempre usa os Estados Unidos como parâmetro. A polícia estadunidense usa câmeras nos uniformes. Isso protege os bons policiais, como eu disse, porque numa abordagem que eventualmente se necessite o uso da força, se a pessoa alegar que o policial agiu fora da lei agredido, está lá a câmera garantindo o bom policial. Mas aos maus policiais também está lá, e agora? Aqui uma bola que eu tomei para deixar alguém passar, isso e aquilo, e violência excessiva. O cara se faz esse discurso ultracorporativista, muitas das vezes, mas não se aprofunda o tema. Não é para vigiar os policiais e tal. Se você é um bom policial, mas se você é um mau policial, é para lhe vigiar mesmo. Ou você vai ser um policial menos ruim, nem que seja na marra. Mas enfim,
Contudo, entretanto, todavia, esse item específico não está na PEC. Não é o tema da PEC. Já existe uma regulamentação, uma proposta, um programa nacional para o uso de câmeras e uniformes policiais nos estados. Acabou. Isso já está dado. Mas o Caiado achou por bem colocar esse tema na reunião e se aproveitar na verborragia que soltou para autopromoção, além de desafiar o Poder Judiciário, afirmando que não cumprirá a PEC caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. Ele teve a pachorra de afirmar assim: do meu jeito eu resolvi o problema da segurança em Goiás. Tomou mais uma invertida de Lula, porque ele tomou umas lá em 89, quando o cara foi candidato a presidente da República para cima do Lula lá. Tá na internet aí, você encontra. E aí tomou mais uma invertida do Lula, que zombou do Caiado na resposta. Porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. O Ronaldo Caiado, gente, ele conta que o Tarcísio não será candidato a presidente em 2026. E eu também. Inclusive, já expliquei o porquê dessa minha avaliação diversas vezes aqui nos vídeos e texto, enfim. Mas resumindo, primeiro, São Paulo tem histórico de reeleição e Tarcísio está com a reeleição praticamente certa. Se fosse hoje, estava reeleito. Além do que, se Tarcísio for candidato a presidente da República, teria que enfrentar Lula na cadeira de presidente. E como disse o Gilberto Kassab, é muito difícil você enfrentar o Lula na cadeira de presidente. Em miúdos, seria trocar o certo pelo duvidoso. Para Ronaldo Caiado, é agora, 2026, ou nunca mais. E na ausência de Tarcísio, na cabeça dele, por que não alguém que se distanciou de Bolsonaro, mas é de direita? Caiado se afastou do Coisa Ruim, mas não fez esse movimento para se afastar desse fascismo brasileiro que temos em voga neste momento histórico em nosso país. O problema é que Caiado queimou a largada agora. Enquanto Ratinho Júnior, Zema e Jorginho Melo somente não foram à reunião e pronto, eles também jogaram para a torcida, mas sem o risco de tomar invertidas ou de se colocarem em uma situação na qual ficariam respondendo nas redes sociais da extrema-direita, se justificando ali e tal, etc. Não. Caiado decidiu ir para a reunião para jogar o discurso de que é um cara institucionalizado, mas chegou lá, agiu como esse menino pequeno de 10 anos que vê um brinquedo numa loja, uma vitrine, e o pai deixa ele ali olhando, às vezes entra na loja de brinquedo com o menino, vai lá, brinca um pouquinho aqui, e o menino achou que já era dono do brinquedo e saiu arrogantão brigando com todo mundo dentro da loja, enfim. É isso. Foi isso que Caiado fez. Caiado mostrou o tamanho da sua vaidade e do ego dele, que se mostraram muito maiores do que a inteligência que ele tem.